Olá! Bom, depois da gente ter passado pelos fundamentos, chegou a hora de subir o nível. A gente vai ver como transformar o GitHub em um verdadeiro centro de comando, sabe? Para qualquer tipo de fluxo de trabalho. Pensa bem, até agora a gente estava olhando para o GitHub quase como um destino final, né? Um lugar para guardar o código, gerenciar e pronto. Só que agora, a gente vai virar o jogo. A ideia é transformar o GitHub em um hub super poderoso que se conecta com tudo que a gente usa no dia a dia do desenvolvimento. Beleza, então vamos começar. O primeiro passo, que é super importante, é basicamente tirar o GitHub de dentro do navegador. A gente vai levar ele para onde as equipes realmente conversam e trabalham juntas. Sabe qual é um dos maiores desafios? É aquela coisa manter todo mundo na mesma página quando a conversa rola num lugar e o código está evoluindo em outro, completamente separado. É muito comum, né? As equipes usam, sei lá, o Slack para conversar e o Trello para organizar as tarefas. O problema é que isso acaba criando umas caixinhas de informação, sabe? O planejamento fica de um lado e o código do outro. E a solução para isso? Integração, claro. Por exemplo, quando a gente conecta o GitHub no Slack, as notificações mais importantes, aparecem direto no canal onde o time está conversando. Isso é ótimo porque mantém todo mundo informado sem precisar ficar pulando de uma tela para outra. E a mesma lógica funciona para ferramentas de gestão, como o Trello. Existe uma integração, um Power Up, que é genial. Ele deixa a gente ligar os cartões de tarefas diretamente com o código lá no GitHub, ou seja, conecta de vez o planejamento com a execução. Mas aí vem um detalhe, né? Quanto mais coisa conectada, mais projetos, mais notificações. E isso, olha, vira uma bola de neve, uma verdadeira avalanche de informação. E com a caixa de entrada lotada, fica quase impossível saber o que é de fato importante. O resultado? A gente acaba perdendo conversas e as respostas demoram muito mais para sair. Mas felizmente já tem gente que pensou nisso e criou ferramentas para resolver esse problema. Uma delas é o Octobox. Pensa nele como uma caixa de entrada super inteligente totalmente focada nas notificações do GitHub. E olha só o resultado que isso dá. Ao invés daquele mar de alertas sem fim, o Octobox organiza tudo numa interface limpa, fácil de gerenciar, fica, muito mais fácil de acompanhar vários projetos ao mesmo tempo, sem enlouquecer. Agora, vamos para uma parte que é muito legal. Que tal trazer todo o poder do GitHub para dentro da ferramenta principal de quem desenvolve? Sim, eu estou falando do editor de código. Para quem usa o Visual Studio Code, que é, milhões de pessoas, né? Existe uma extensão oficial, open source, feita pela própria Microsoft junto com o GitHub. E o que ela faz? Ela traz toda a experiência de pull requests para dentro do editor. E o ponto principal aqui é o seguinte: acabou aquela história de ficar pulando entre o editor e o navegador. Todo o fluxo de revisão de código, tudo mesmo, acontece num lugar só. Isso agiliza o trabalho de um jeito inacreditável. Mas sabe, as integrações não são só sobre conectar ferramentas. Elas também abrem a porta para a gente personalizar a experiência, deixar tudo com a nossa cara, adaptado para o nosso jeito de trabalhar. Vamos ver como isso funciona? Tem extensões de navegador tipo o Refined GitHub que são fantásticas. Elas dão uma limpada na interface e adicionam umas coisinhas que, fazem toda a diferença. Tipo, poder marcar uma issue como não lida, ou acabar com aqueles puros de página que irritam todo mundo. No fim das contas, é sobre deixar o dia a dia mais suave, sabe? Tá, mas e se a gente quiser ir além? E se a gente quisesse criar nossas próprias automações? Imagina só, classificar issues de forma automática, ou garantir que todo pull request siga um padrão específico. Para isso, existe uma ferramenta chamada Probot. O legal do Probot é que ele cuida de toda a parte chata, a complexidade de criar um app para o GitHub. Assim, a gente pode focar no que realmente importa, a lógica. É ali que a mágica acontece, sabe? É onde a gente vai resolver problemas de verdade, tipo automatizar uma resposta ou fazer uma verificação customizada. E olha só que exemplo divertido disso em ação. Aqui, um bot foi programado para uma coisa bem simples. Sempre que alguém escreve a palavra ou numa issue, ele responde com um meme. É uma brincadeira, claro, mas mostra perfeitamente o quão fácil pode ser criar essas interações personalizadas e automáticas. Criar um bot com o Probot é muito poderoso, sem dúvida, mas geralmente tem um porém. Precisa de uma hospedagem externa. Só que o GitHub tem uma solução ainda mais nativa, mais integrada para automatizar as coisas. E é aqui que entram as GitHub Actions. Pensa nisso como um jeito de criar automações que rodam direto dentro do repositório, ou seja, sem precisar de nenhum servidor, de nenhuma infraestrutura por fora.
E para configurar uma action, é surpreendentemente simples. A gente pode partir de um modelo pronto e só editar um arquivo de texto. É nesse arquivo que a gente diz para o GitHub, olha, fica de olho nesse evento aqui, tipo um novo pull request. E quando acontecer, faz isso aqui. E aqui a gente vê o resultado na prática. Essa action, por exemplo, foi configurada para dar as boas-vindas para quem contribui pela primeira vez. Ela cria uma mensagem super amigável e o melhor, de forma totalmente automática e direto no GitHub. Então, olha só que jornada. A gente viu como conectar, personalizar e automatizar o GitHub, transformando ele num verdadeiro centro de produtividade. Mas a verdade é que muitas vezes nem precisa criar nada do zero. A solução perfeita pode já existir. O próximo passo, então, é mergulhar no ecossistema gigante de ferramentas que a comunidade já criou e compartilhou. E é exatamente para lá que a gente vai no nosso próximo encontro.